Olá pessoal, retornamos para o quarto e último bloco dessa nossa aula inaugural da nossa disciplina Direito Constitucional, Teoria da Constituição, Constitucionalismo e Constituição. Gente, nós vamos começar esse quarto bloco tratando da supremacia da Constituição. Claro que a ideia de supremacia, ela é uma ideia decorrente do reconhecimento da Constituição como norma jurídica dotada de superioridade. Não é uma norma jurídica qualquer, mas uma norma jurídica superior, uma norma jurídica dotada de supremacia e, por via de consequência, uma norma jurídica capaz de subordinar toda a produção do direito estatal, toda a positivação do direito, subordinando a própria validade das leis em geral e das normas infralegais positivadas no Estado. Mas é importante deixar claro que a supremacia jurídica ou normativa da Constituição, que faz com que a Constituição exerça esse papel de norma fundamental, de norma última do sistema jurídico, de norma condicionante e subordinante da validade do próprio direito, envolve uma supremacia formal e uma supremacia material. A supremacia jurídica e normativa da Constituição, num viés formal, isto é, uma supremacia formal, é aquela em face da qual a Constituição determina que todo o direito seja produzido conforme a forma ou procedimento que a Constituição traça ou estabelece. Por exemplo, a Constituição determina que a lei complementar no Brasil, para ser validamente aprovada, precisa ser deliberada a partir do quórum de maioria absoluta das casas legislativas. Eu tenho aí uma forma. De modo que, se uma lei complementar é considerada aprovada sem este quórum de maioria absoluta, nós temos uma violação à supremacia formal da Constituição. Então, é a partir da supremacia formal da Constituição que a Constituição estabelece o modo de produção ou a forma de elaboração e positivação do direito do Estado. Mas, além dessa supremacia formal, nós temos uma supremacia material, também chamada de supremacia substantiva ou axiológica, que é aquela que impõe que todo o direito produzido no Estado esteja em consonância com os valores e o conteúdo material previsto e consagrado na Constituição. De modo que, se uma lei ou uma norma jurídica infralegal se afastar daquele valor ou daquela matéria prestigiada pela Constituição, nós temos uma violação material da Constituição, nós temos uma inconstitucionalidade material da Constituição. Então é importante deixar claro, a supremacia formal é aquela que decorre da Constituição, impondo que todo o direito seja produzido conforme o procedimento e a forma e o modo que a Constituição estabelece. Supremacia material, substantiva ou axiológica é aquela que decorre da Constituição e impõe que todas as leis e as normas jurídicas infralegais, vale dizer, todo o direito positivado do país, observe e promova os valores e aquele conteúdo material prestigiado e consagrado na nossa Constituição. Vamos lá, minha amiga, meu amigo, para o próximo slide, para a gente ver a síntese dessas ideias. Vamos lá? Supremacia da Constituição. Supremacia formal. Subordina toda a produção normativa do Estado que deve observar as formalidades exigidas na Constituição. Supremacia material. Subordina toda a produção normativa do Estado que deve observar o conteúdo exigido na Constituição. Pois bem, vamos agora tratar, dentro da teoria constitucional, da classificação das Constituições. Primeiro, uma justificativa se impõe. Por que falar em classificação das Constituições? Porque as Constituições podem assumir diversas tipologias, de tal modo que a Constituição brasileira não é igual à Constituição dos Estados Unidos, que não é igual à Constituição inglesa, que não é igual à Constituição italiana,
que não é igual à Constituição alemã, ou à Constituição portuguesa, ou à Constituição austríaca, enfim. As Constituições, elas se apresentam sobre os mais diversos tipos ou tipologias, daí a necessidade de uma classificação, inclusive no âmbito interno. No âmbito interno do direito constitucional doméstico, é possível nós termos constituições de tipologias diferenciadas. Por exemplo, no Brasil, a Constituição de 88 é uma Constituição quanto à origem promulgada, enquanto a Carta Política de 69, que nós tivemos, foi uma Constituição outorgada. Eu tenho, portanto, duas tipologias. Uma Constituição promulgada é aquela democrática, uma Constituição outorgada é aquela imposta autoritariamente por uma autoridade, ou seja, não é democrática. Então, no âmbito do próprio direito constitucional doméstico, nós vamos também encontrar tipologias diversas de Constituição. Isso, obviamente, se eleva, se agrava quando nós formos confrontar as mais diversas constituições dos diversos países. E aí que nós vamos ter as diversas tipologias. Essa é a razão que justifica, minha amiga, meu amigo, o estudo da classificação das constituições, que é um tema que vem intensamente e insistentemente sendo cobrado nos concursos públicos. Por isso que nós vamos aqui selecionar 9 critérios de classificação da Constituição. A partir desses 9 critérios, que são os maiores e os mais importantes critérios, nós vamos definir as mais diversas tipologias de Constituição, tá bom? Começando pela classificação quanto ao critério conteúdo. Muito bem. Diante desse critério, nós podemos classificar a Constituição em dois tipos. A Constituição formal é um tipo e a Constituição material é um outro tipo. A Constituição formal é aquela cujas normas comportam qualquer conteúdo, de modo que não é referência para as constituições formais matérias específicas, na medida em que suas normas podem veicular e dispor sobre qualquer matéria ou sobre qualquer conteúdo. O que é fundamental e relevante para esse tipo de Constituição é o modo como suas normas são produzidas, de modo que as constituições formais são aquelas cujas normas são positivadas a partir de um processo legislativo constituinte, incorporando-se, portanto, a um texto constitucional. Nós temos, portanto, uma Constituição formal. A Constituição Brasileira de 88 é uma Constituição formal, por quê? Porque suas normas advieram de um processo constituinte que formalmente positivou tais normas em um texto constitucional escrito, de tal modo que a nossa Constituição é uma Constituição formal. A referência aqui é a forma de sua produção, da positivação de suas normas. Por quê? Porque a nossa Constituição, por ser formal, ela comporta qualquer tipo de conteúdo da matéria. Ora, nós temos na nossa Constituição conteúdos importantes e conteúdos desimportantes. Como, por exemplo, conteúdo importante, aquele que define os princípios fundamentais e os direitos fundamentais. Nenhuma Constituição pode existir sem os seus princípios fundamentais, sem os seus direitos fundamentais. Mas conteúdo sem a menor importância. Nós vamos dar exemplo aquilo que o parágrafo 2º do artigo 242 da nossa Constituição prevê. O Colégio D. Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, permanece na órbita federal. Eis aí uma matéria constitucionalizada, mas se pergunta, essa matéria é essencial à existência do Estado e da sociedade? Não. Portanto, é um conteúdo sem nenhuma importância para o Estado e para a sociedade, não obstante constar da nossa Constituição. Então, uma Constituição formal é aquela que comporta qualquer conteúdo ou qualquer matéria, porque a sua referência não é o conteúdo ou a matéria, mas sim o modo da positivação de suas normas a partir de um processo formal constituinte, positivando suas normas em um texto escrito de Constituição. Mas, do outro lado, nós temos o tipo de Constituição material. Aqui, a referência é o conteúdo, é a matéria essencial, e não a forma. Logo, a Constituição material é aquela que, independentemente da forma ou do modo como ela é construída, forjada, elaborada, posta, ela
exclusivamente trata da chamada matéria essencialmente constitucional, que é exatamente aquela, olha a lembrança agora, minha amiga, meu amigo, que o Carl Schmitt dispôs no seu conteúdo político de Constituição. Ou seja, decorrência das decisões políticas fundamentais do povo, aquela matéria que envolve a organização do Estado, a estrutura dos poderes do Estado e a declaração dos direitos da pessoa humana. Somente essa é a matéria que pode ser tratada por uma Constituição material. Pouco importa o modo e a forma da sua positivação. Pode ser por normas consuetudinárias, vale dizer por costumes, pode ser por decisões judiciais, pode ser por leis, simples atos infralegais, pouco importa o modo, o que importa é a matéria. Vamos ao nosso slide que nós vamos ver a síntese dessa primeira classificação. Vamos lá? Classificação das Constituições, quanto ao conteúdo. Constituição material, conjunto de normas, escritas ou não escritas, porque pouco importa a forma, que regulam a estrutura do Estado. Tem por referência o conteúdo, que deve expressar necessariamente uma matéria essencialmente constitucional, Estado, poder, direitos da pessoa humana. Já a Constituição formal corresponde às normas escritas formalmente inseridas no texto constitucional, tenham ou não valor constitucional material. Logo, tem por referência o texto, que pode tratar de qualquer matéria. O próximo critério de classificação, você vai observar, é um complemento do primeiro. Esse segundo critério, que nós vamos tratar agora, na verdade, leva em consideração a forma. Quanto à forma, a Constituição pode ser classificada como Constituição escrita de um lado, Constituição não escrita do outro. A Constituição escrita corresponde a todas aquelas normas codificadas, concentradas, compelidas, contempladas em um único documento, em um único texto, em um único instrumento legislativo. Por isso mesmo, há autores que denominam a Constituição escrita como Constituição instrumental, porque suas normas estão todas elas reunidas em um único instrumento legislativo, que é a Constituição. Então, eis aí a Constituição escrita. Já a Constituição não escrita, também chamada de Constituição costumeira, é aquela cujas normas são baseadas tanto em costumes como em textos escritos, porém esparsos e extravagantes. Isto é, a base fundamental das constituições não escritas são os costumes, mas as constituições não escritas não se exaurem nos costumes. Há textos escritos também. Só que esses textos escritos, eles não estão uniformizados ou concentrados em um texto maior. Não, eles existem de maneira dispersa. Exemplo maior de Constituição não escrita, também chamada de Constituição costumeira, é a Constituição da Inglaterra, baseada nos costumes, mas que compreende diversos textos escritos, que inclusive já tratamos na aula de hoje, como a Magna Carta, um texto escrito, que integra o conteúdo da Constituição não escrita, ou costumeira da Inglaterra, como a Petição de Direitos, como o Habeas Corpus Act, como o Bill of Rights e entre outros textos escritos, mas todos extravagantes, eles não estão sintetizados. Então, o que caracteriza uma Constituição escrita é exatamente a reunião de todas as suas normas em um único instrumento. E o que caracteriza a Constituição não escrita é o fato dela ser tanto baseada nos costumes, como também compreender textos esparsos ou extravagantes. Vamos novamente ao nosso slide, onde a gente apresenta a síntese dessa classificação. Vamos lá? Classificação quanto à forma. Constituição escrita. Há um texto único, codificado e sistematizado, elaborado racionalmente por um órgão constituinte, também chamada de Constituição instrumental. É produto das revoluções liberais do século XVIII, porque a Constituição escrita só surgiu primeiramente nos Estados Unidos em 1787, a partir daí em diante. A Constituição não escrita ou costumeira, também chamada de costumeira, baseia-se nos costumes, na jurisprudência, em alguns textos esparsos, como é na Inglaterra. Sempre existiram e precederam as Constituições escritas.
perdendo a primazia, entretanto, a partir do final do século XVIII. Isso por quê, gente? Porque no final do século XVIII surgiram as constituições escritas, que acabaram, né, assumindo a primazia em termos de modelo ou tipologia, enquanto as não escritas hoje estão muito reduzidas, muito resumidas. Tá? O terceiro critério de classificação leva em consideração a origem. E quanto à origem, a Constituição pode ser classificada em 1. Constituição promulgada, também denominada de democrática. 2. Constituição outorgada, denominada também de não democrática. E 3. A chamada Constituição pactuada. Vejamos, a Constituição promulgada ou democrática é aquela que resulta de uma Assembleia Nacional Constituinte cujos agentes representam o povo, de modo que essa Constituição promulgada é uma Constituição votada numa Assembleia cujos membros são eleitos e livremente escolhidos pelo povo, representantes políticos do povo. Então, nessa Constituição promulgada, nós temos uma participação intensa e decisiva do povo, do cidadão. Por isso que é uma Constituição democrática. Nós temos como exemplos no Brasil de constituições promulgadas a Constituição de 1891, a Constituição de 1934, a Constituição de 1946 e a atual, de 5 de outubro de 1988. Todas elas tiveram suas origens numa Assembleia Constituinte cujos representantes do povo promulgaram essas constituições. Já a Constituição outorgada, também chamada de não democrática, é aquela imposta por uma vontade autoritária de um governante, de um ditador, de um soberano, sem qualquer participação popular. Na verdade, esse soberano usurpa o poder constituinte do povo, impondo ao povo uma Constituição que sirva ao governante e não ao povo que são seus governados. Tá? No Brasil, infelizmente, nós temos exemplos de constituições outorgadas. A Constituição do Império, de 25 de março de 1824, é um exemplo de Constituição outorgada, porque ela foi fruto de uma vontade política e autoritária do imperador Dom Pedro I, que, depois de ter dissolvido a Assembleia Constituinte da época, que na época chegou a ser até instaurada, ele ditou os termos da nova Constituição, portanto, uma Constituição imposta. Como também a Constituição do Estado Novo, a Constituição de 1937, do primeiro governo de Getúlio Vargas, que implantou uma ditadura civil no Brasil. Como também a Constituição de 67, que foi uma Constituição exigida pela junta militar logo após o golpe militar, apesar dela ter sido elaborada pelo Congresso. Essa Constituição de 67 ela foi uma imposição ao Congresso pelo governo militar da junta governativa, que o Brasil era governado por uma junta militar, Marinha, Exército e Aeronáutica, e não por um governo legitimamente eleito e escolhido. E, em quarto lugar, a chamada Emenda número 1 de 69, que na doutrina se entende como uma verdadeira Constituição, porque essa emenda número 1 ela trouxe um novo texto constitucional que substituiu completamente o texto da Constituição de 67. Essa emenda número 1 de 69, ela foi imposta diretamente pela junta militar, ela nem passou pelo Congresso, sabe por quê? Porque a junta militar simplesmente fechou o Congresso, decretou o recesso compulsório do Congresso e assumiu as funções legislativas constituintes do Congresso, impondo essa emenda número 1 de 69, que na verdade era uma verdadeira, era em essência uma verdadeira Constituição. Alguns autores, como o professor paulista José Afonso da Silva, cujo livro também eu recomendo, é uma excelente referência bibliográfica para o estudo do direito constitucional positivo, o professor José Afonso da Silva ainda acrescenta um modelo que, em tese, seria uma derivação da Constituição outorgada, que ele chama de Constituição cesarista. Mas o professor José Afonso, ele diz o seguinte, essa Constituição cesarista, ela tem uma peculiaridade em relação à Constituição outorgada. Por quê? Porque na chamada Constituição cesarista, assim como ele a denominou, nós temos uma Constituição que é elaborada por um soberano, por um ditador, tá? Todavia, para essa Constituição entrar em vigor,
é necessário uma aprovação popular, ou por meio de um plebiscito, ou por meio de um referendo. Então eu tenho aqui uma participação do povo na aprovação de uma Constituição que é elaborada e advinda de um soberano ou de um ditador. Então, na verdade, nós teríamos aqui uma Constituição diferente, uma Constituição autônoma em relação à outorgada. Alguns autores tratam a Constituição cesarista como uma espécie de outorgada, mas o professor José Afonso não, ele trata a Constituição cesarista como um modelo autônomo, independente, próprio, típico, tá, de Constituição, distinta do modelo de Constituição outorgada. E segundo ele, apontando alguns exemplos, foram constituições cesaristas, aquelas que foram elaboradas na época do general Pinochet, na ditadura chilena, né, através dos chamados plebiscitos Pinochet, e elaboradas também pela era napoleônica na França, tá, no início do século XIX, a partir de 1803, 1804, quando Napoleão começou a convocar a população para, em plebiscito, aprovar a Constituição que ele havia elaborado. E, por fim, também dentro dessa classificação quanto à origem, nós temos a chamada Constituição Pactuada. Essa Constituição Pactuada, ela resulta de um compromisso político firmado entre duas forças políticas antagônicas, normalmente uma força política em ascensão e uma outra força política em declínio político. Por exemplo, nós temos a Constituição Francesa de setembro de 1791, uma Constituição que foi elaborada no auge, no nascedouro da Revolução Francesa. E todos nós sabemos que essa Constituição de 1791, ela oficializou um compromisso entre a burguesia e a monarquia da época. A burguesia, classe política em ascensão, e a monarquia, categoria política em declínio, de modo que tivemos aí um pacto, enquanto um acordo, enquanto um compromisso bilateral entre essas duas forças políticas que disputavam à época o poder ou a ascensão do poder. Portanto, convido minha amiga, meu amigo, ao próximo slide, onde nós vamos exatamente apresentar a síntese dessas ideias. Vamos lá. Quanto à origem, Constituição democrática é aquela elaborada por representantes legítimos do povo, que compõem por eleição o órgão constituinte. Constituição outorgada é aquela cuja elaboração se processa sem qualquer participação do povo. É fruto do autoritarismo, do abuso, da usurpação do poder constituinte do povo. São impostas pelo governante e normalmente são designadas pela doutrina de cartas, as chamadas cartas políticas. E por fim a pactuada, que é aquela que oficializa, como eu disse, um compromisso político instável entre duas forças políticas opostas, a realeza absoluta, debilitada de um lado, e a nobreza e a burguesia ascensão de outro lado. Bom, próximo critério de classificação, minha amiga, meu amigo, diz respeito à estabilidade ou consistência da Constituição. Quanto a esse critério, nós podemos identificar 5 tipos de Constituição. Vamos lá. Constituição imutável, Constituição fixa, Constituição rígida, Constituição flexível e Constituição semi-rígida ou semi-flexível. A chamada Constituição imutável é aquela que não pode ser modificada em hipótese alguma, ou seja, a vontade constituinte se exaure no texto da Constituição. Se houver necessidade de uma mudança constitucional nos fundamentos do país, da comunidade, é necessário uma nova Constituição. Por quê? Porque a Constituição imutável se fecha a qualquer tipo de reformas ou de alteração. Como esse modelo de Constituição é um modelo bastante reduzido e complexo, na medida em que, como nós tivemos a oportunidade de examinar antes, as Constituições devem estar abertas à realidade, devem, portanto, interagir com a realidade para ela sempre manter a sua força normativa, daí a necessidade de estar sempre a Constituição sofrendo ajustes para se ajustar também à realidade que é sempre dinâmica. Esse modelo de Constituição seria algo absolutamente inadmissível e incompatível. É por essa razão que atualmente nenhum lugar do mundo adota mais esse tipo de Constituição imutável, ficando aí como mera relíquia histórica para estudo. Cair em prova pode cair, tá? Mas não há modelo nenhum no mundo que adote, não há país nenhum do mundo que adote esse modelo de Constituição. Mas eu tenho aqui uma curiosidade. A Constituição do Império Brasileiro,
a de 25 de março de 1824, ela foi não imutável, mas provisoriamente imutável. Sabe por quê? Porque o artigo 174 da Constituição Imperial dispunha o seguinte, que durante os 4 primeiros anos de elaborada, ela não poderia, em hipótese alguma, sofrer mudança. Então, durante os 4 primeiros anos, a Constituição do Império era uma Constituição imutável. Ela só permitiu mudança depois dos 4 anos iniciais. Isso é uma curiosidade. Já a Constituição fixa é aquela que já permite mudança, mas mudança que só pode ser realizada pelo próprio poder constituinte originário, ou seja, o poder constituinte que a elaborou. E aqui nós temos 2 dificuldades. Primeiro, uma dificuldade operacional. Que dificuldade operacional é essa? É muito complicado se convocar o poder constituinte originário toda vez que uma Constituição necessitasse ou passasse a necessitar, carecer de mudanças. Sobretudo quando a Constituição vai se distanciando mais no tempo em relação ao seu poder originário, ao seu poder de origem, à sua Assembleia Constituinte. Então essa é uma dificuldade de ordem prática. Imagine você, minha amiga, meu amigo, como é que se faria, apenas hipotetizando, tá? Para se reconvocar o Constituinte da Filadélfia, que em 1787 promulgou a Constituição dos Estados Unidos até então em vigor, não é? Como, portanto, se reconvocar os Founding Fathers da nova nação, os pais fundadores, o Constituinte da Filadélfia 226 anos depois. Óbvio que só por meio de, aqui fazendo uma brincadeira, claro, uma sessão espírita de natureza constitucional. Todavia, há essa dificuldade imensa. E a segunda dificuldade é de ordem jurídica. Uma de ordem operacional, outra de ordem jurídica. Qual é a dificuldade de ordem jurídica? O poder constituinte originário, em essência, é um poder que rompe a ordem anterior e inaugura completamente uma nova ordem. Então, não é dado ao poder constituinte originário, não é a sua natureza, promover mudanças, mas sim inaugurar uma nova ordem. Então, juridicamente, seria impossível se convocar um poder originário para ele simplesmente promover mudanças numa Constituição, permanecendo a Constituição mudada. O poder originário ele só pode ser convocado para inaugurar, romper a ordem anterior, inaugurar uma nova ordem a partir de uma nova Constituição. Então, por conta dessas 2 dificuldades, também não se adota em nenhum lugar do mundo esse modelo de Constituição fixa, que não passa hoje de uma mera relíquia histórica. Cai em prova, mas é algo inadmissível na contemporaneidade, tá? O terceiro modelo de Constituição é a Constituição rígida. Esse é o melhor modelo, é o modelo que mais se faz presente em todo o mundo. E o que é uma Constituição rígida? A Constituição rígida é aquela que permite mudança em seus enunciados, mudança esta que deve ser realizada por um poder que a própria Constituição criou, que é um poder constituinte derivado reformador, e esse é o detalhe da Constituição rígida. Mudanças realizadas por esse poder constituinte derivado reformador, submetidas a um processo legislativo de emenda constitucional, que é um processo legislativo solenemente mais difícil, solenemente mais agravado, solenemente mais difícil do que aquele processo legislativo que se aplica à elaboração de uma simples lei ou à mudança de uma simples lei. De modo que a rigidez de uma Constituição decorre dessas características. Primeiro, a existência de um poder próprio, que é um poder constituinte derivado da Constituição e com a missão de reformar essa Constituição. Segundo, a exigência de que as mudanças e reformas na Constituição se sujeitam a um processo legislativo de emenda bastante rigoroso, bastante severo, bastante dificultado. A rigidez, portanto, decorre dessas características, dessa maior dificuldade de se alterar os dispositivos da Constituição, que podem ser alterados. Então, nós temos aqui um modelo que concilia, que tem a virtude, digamos assim, de conciliar a necessidade de mudança e de evolução do texto constitucional. Por quê? Porque a Constituição permite mudança, ela permite ajustes, quando necessários,
diante das transformações da realidade social, mas, por outro lado, que também contempla uma necessária estabilidade e consistência do texto, na medida em que, para haver aquelas mudanças, é fundamental um processo legislativo cujas formalidades são mais agravadas e mais difíceis, como forma até de exigir um amadurecimento e um debate maior do Congresso, que é o órgão que exerce o poder reformador, diante da sociedade, que é a destinatária de todas essas mudanças que a Constituição necessita e carece. Portanto, esse é o modelo mais adotado em todo o mundo, porque é o melhor modelo de Constituição, a Constituição rígida, relativamente a esse critério, consistência ou estabilidade. Já a Constituição chamada flexível é aquela que pode ser alterada com a mesma simplicidade de um processo legislativo ordinário. Isto é, uma lei ordinária que dispõe em contrário a uma Constituição flexível, na verdade, ela não está violando a Constituição flexível, ela está mudando a Constituição flexível. Porque a Constituição flexível ela pode ser mudada por um procedimento ordinário comum, sem aquelas exigências, dificuldades que se impõem no âmbito de uma Constituição rígida. E é exatamente isso que distingue a Constituição rígida da Constituição flexível. E, por fim, o quinto modelo dessa classificação é o modelo híbrido, uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível. Uma Constituição que vai reunir no mesmo texto normas sujeitas à rigidez, por via de consequência, normas que só podem ser alteradas por um processo legislativo de emenda, dificultado, agravado, com normas constitucionais flexíveis, que podem ser alteradas por uma simples lei ordinária. Quer ver uma outra curiosidade, minha amiga, meu amigo? A mesma Constituição do Império que eu citei há pouco instante, a de 25 de março de 1824, ela era uma Constituição semi-rígida ou semi-flexível. Por quê? Porque depois daquele prazo de 4 anos, em que ela se tornou imutável provisoriamente, ela possibilitou mudanças. E possibilitou mudanças da seguinte maneira: parte de suas normas se sujeitavam a mudança rigorosa, ou seja, sujeita a formalidades agravadas. Logo, eu tinha uma rigidez. E parte de suas normas, outra parte de suas normas, eram flexíveis, se sujeitavam a mudança por uma simples legislação ordinária. E isso estava expressamente previsto no artigo 178 da Constituição Imperial, que distinguia categorias normativas sujeitas à rigidez de categorias normativas flexíveis e, portanto, não sujeitas à rigidez. Vamos ao nosso próximo slide, vamos lá? Eis aqui, quanto à estabilidade ou consistência. Constituição imutável é aquela que não prevê nenhum processo de alteração de suas normas. Fixa é aquela que só pode ser alterada pelo próprio poder constituinte originário. Rígida caracteriza-se por estabelecer e exigir procedimentos especiais, solenes e formais necessários para a reforma de suas normas. Flexível é aquela que pode ser alterada pelo mesmo procedimento observado para as normas legais. E, por fim, a semiflexível, semi-rígida, que cuida-se de uma Constituição parcialmente rígida e parcialmente flexível.